eu gostaria que já colocasse para nós aí um texto da palavra de Deus, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 a 6. O tema da nossa mensagem hoje é você. Você não pode ficar fora do reino de Deus, amém? Você não pode ficar ausente do reino de Deus. Vamos ler juntos, igreja? Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens e mulheres, claro, sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Volte no versículo de número 4. Quem que deseja a salvação de todos os homens? Quando fala homem, fala no sentido geral, né? Homens e mulheres. Quem que deseja, irmãos? Deus. Deus não deseja que você fique fora do reino dele. Deus quer você no céu com ele. Porém, será que isso vai acontecer com você? Você tem certeza de que você vai estar com ele? Como você está hoje? Como você está vivendo hoje? A palavra de Deus também nos diz em vários lugares, inclusive fechando lá em Apocalipse: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Deus não quer que você fique fora do reino de Deus. Deus não quer que você fique fora do céu. Está claro ou não? Os irmãos compreenderam ou não? Você quer estar com Ele no céu, sim ou não? Sim. Pode ser essa noite ou não? Por que não? Por que não? Essa noite, pode ser essa noite. Não existe lugar melhor do que estar com Deus. Às vezes a gente se preocupa com isso. Então, irmãos, prepare o seu coração e ouça Jesus. Coloca para mim em Mateus 13, 9. Olha o que ele diz. Quer ler para mim, por favor? Só as mulheres, porque os homens estão muito devagar. Só as mulheres, por favor. Você tem ouvido? Sim ou não? Ouviram bem o que as mulheres disseram? Eu acredito que lá no céu vai ter mais mulher do que homem. Quer ver os homens lerem? Leia aí, homens, por favor. As mulheres, as vozes das mulheres lá no céu, gente. E é impressionante, se vocês observarem, sempre a conversão ela entra numa casa por uma mulher, raramente um homem. Raramente. Na minha casa foi pela minha mãe. Em quantas casas aqui foi através da sua vida? As mulheres, vamos ver, levante a mão aí. Das mulheres e dos homens. Olha só, perdeu. Quantas mulheres e quantos homens? Os homens não querem nada não. Você quer, homem, ficar fora do reino de Deus? Então presta atenção na palavra de Deus, o que nós vamos ler. Irmão, Jesus, Ele veio ao mundo para esclarecer a vontade de Deus para todos nós, a respeito da entrada do reino do céu.
E ele não falou que seria fácil, e não é fácil. Ele diz mais assim: se ao justo é difícil, que dirá ao ímpio? Se ao justo é difícil, porque a caminhada, ela é difícil, a caminhada é árdua. Jesus até diz assim: toma a tua cruz, vem e segue-me. Existe uma cruz. O que é uma cruz, verdade? Não, depois eu vou falar mais para frente. Mas ele deseja que você participe disso aqui. Então, irmãos, Deus amou tanto o mundo que Ele enviou Jesus. Não foi só para morrer na cruz e ressuscitar. Ele veio para fazer a diferença. Ele veio para ser um exemplo para todos nós. Quando começou o seu ministério, os 30 anos, e Jesus começou a pregoar, e antes ele já até ensinava no templo, como criança, ele estava lá presente. Ele andava pelos vilarejos, ele andava pelas cidades, ele andava pelos povoados, ele ia nos montes. Por onde ele trafegava, ele tinha o prazer de falar do amor de Deus e de dar a oportunidade para a pessoa aceitar o Evangelho do Senhor. O que é o Evangelho? Eu falo para muitas pessoas: o que é Evangelho? Quem pode me dizer? Isso, a boa notícia de Deus, que é a vida eterna. Muitas pessoas não sabiam, estão sabendo. Evangelho significa boa notícia de Deus. Então ele ia anunciando, e ele usava uma maneira mais prática para que as pessoas pudessem entender o que ele queria dizer. Tem um pastor que já disse: eu estou há tanto tempo aqui na igreja, e a igreja está até preocupada com ele. Muito culto esse pastor, muito estudado, homem de Deus. E uma outra igreja, sabendo disso, já pensou em convidá-lo. Aí alguém lá em Dourados falou: mas ele não serve para aquela igreja, porque ele é muito culto. As palavras dele são difíceis, é meio complicado para determinado povo ouvir. E tem mesmo. Nelson Nunes de Lima, um grande pregador, um homem de Deus, um dos secretários executivos da nossa Convenção Batista Brasileira. Terminava a Convenção Batista Brasileira, a ata estava pronta. Foi considerado quase um pastor 100%. Eu fui ovelha dele. E quando de adolescente para jovem, ele me convidava para sair, fazer algumas coisas. E um dia eu disse para ele assim: pastor Nelson, posso falar uma coisa para o senhor? Ele falou: pode. Eu falei: o senhor prega muito difícil, tem coisas que o senhor fala e a gente não entende. Fanini, ele pregava muito simples, pregador internacional da primeira igreja batista de Niterói. E aí alguns irmãos doutores reuniram com ele. Eu já falei isso aqui, mas tem gente que ainda não ouviu. E foi conversar com ele, porque a igreja batista de Niterói sempre foi uma igreja muito grande. São Maior nasceu na igreja de Niterói. E chamaram o pastor para conversar com ele, porque ele pregava muito simples, e lá tinha muitos doutores intelectuais. E ele disse: olha, meus irmãos, eu prego para ovelhas. A girafa que quer comer, ela tem que descer. O que é mais fácil, a ovelha subir ou a girafa descer? O que é mais fácil para um intelectual? Descer, onde todos podem entender. E Jesus, ele tinha uma maneira de pregar, usando parábolas. E que são parábolas, irmãos? É um exemplo.
É uma maneira de explicar e transmitir uma única verdade, mediante uma comparação, mostrando o quanto Deus amava essas pessoas. Então, ele usava parábolas para poder levar a palavra de Deus para eles, o que Deus queria. Então, ele usava esses exemplos. Há muito tempo, já acho que eu até contei aqui um exemplo de usei uma parábola, usei um exemplo, uma palavra que é paralela com a outra para você entender, como por exemplo, este copo está sobre a mesa, mas se eu colocar ele aqui, ele vai ficar o quê? Sob a mesa. Pega o copo que está sob a mesa. Muitas pessoas não vão entender. Então eu uso o quê? Uma palavra paralela. Pega o copo que está embaixo da mesa. Agora ficou claro. Jesus usou vários exemplos, para que nós pudermos entender. É o que ele quer fazer hoje à noite, não eu, ele. A palavra de Deus vai dizer para você. E aí eu lembro de um pai, que o filho brigou com o pai e foi embora. Inclusive, Jesus contou a parábola do filho pródigo que nós conhecemos, né? Mas esse pai, depois de muito tempo, o filho sentiu falta de voltar para a sua casa. Ele queria voltar para casa, mas não sabia como, depois de deixar os pais tão decepcionados, como eles voltar para casa. O que eu posso dizer para o meu pai? E naquela época não tinha celular, naquela época não tinha computador, naquela época era na cartinha. Então ele mandou um bilhete para o pai: pai, eu estou querendo voltar para casa. Se o senhor realmente, depois de tudo que eu fiz, depois de tudo que eu aprontei, pai, se o senhor me perdoa e me aceita em casa, o senhor pode colocar um lençol branco na mangueira que está em frente de casa? Porque eu vou chegar de trem. E ele mandou a carta para o pai. E chegou o dia dele ir para casa. E o trem passava bem em frente à casa do pai. Lá na minha cidade, o trem passava bem nos fundos da minha casa, dava para ver o trem. E aí, chegou o dia. E ele vindo de trem, falou: será que meu pai vai me aceitar? Será que meu pai vai me aceitar? Aí o trem fez aquela volta assim, e passou bem em frente à casa dele. E ele viu de longe o pai, quanto amava, queria ele de volta. O pai não colocou só um lençol, o pai forrou a mangueira toda de branco. Deus hoje está forrando a mangueira de branco para você voltar para Ele. Amém ou não? Amém. Então abra o seu coração. Fale para Deus: Senhor, hoje eu quero que está com o meu coração preparado para receber aquilo que o Senhor tem para mim. Então ele usou muitas parábolas do reino. Ele usou a parábola sobre misericórdia, que nós sabemos. Ele usou do filho pródigo. Ele usou da moedinha. Lembra da mulher que tinha 10 moedinhas, perdeu uma só? Ela procurou, quando ela achou aquela dracma, aquela moedinha, nossa, a alegria dela foi tanta que ela esqueceu as 9 e foi chamar os vizinhos e se alegrar porque ela tinha achado a dracma perdida. Uma parábola. Então, irmãos, Jesus, ele estava se referindo aqui, irmãos, à conversão nessas parábolas do pecador, aquele que quer realmente aceitá-lo, aquele que quer aceitar e ter Deus no seu coração, ter certeza da vida eterna. Então ele vai dizer, numa parábola, ele já diz isso, das 99 ovelhas, das 100 ovelhas, eram 100 ovelhas, juntas no aprisco, eram 100 ovelhas, que o amante cuidou, porém numa tarde, ao deixá-la todas, lhe faltava uma, e triste
chorou. Uma ovelha. Tinha 100. Uma. Quanto vale você, ovelhinha de Jesus? Vale mais do que 99. Uma. A Bíblia fala o quê, né? O céu canta quando uma pessoa aceita Jesus. Uma. Será que teremos uma aqui hoje com o coração sensível para ouvir a mensagem do Senhor? E o que ele fez, irmãos? Que Jesus contou na parábola. Ele deixou as 99 e foi em busca daquela ovelhinha perdida. E procurou, achou ela caidinha, achou talvez ela doentinha, com fome, e ela sedenta, querendo apanhar as mãos de Jesus. Ele pegou, colocou no seu ombro e levou para a sua casa, para curá-la, para restabelecê-la, para que ela tenha saúde. Deus quer fazer assim também no seu coração, na sua vida, dar uma limpeza geral. Então ele usava parábolas que um doutor entendia, um cientista poderia entender, um homem culto, uma pessoa analfabeta entenderia. Se tem alguém aqui que porventura teve só o primeiro grau, como foi minha mãe, meu pai, entendeu a palavra do irmão, do pastor. Então ele quer, irmãos, salvar a sua vida. E o que mais ele quer, irmãos? Ele quer que o Espírito Santo de Deus conduza a sua vida. Conduza a sua vida. Aí, irmãos, ele interessante. Nas parábolas dele também, ele usou uma parábola sobre a parábola da candeia, da luz, da lamparina. Você não pega uma lamparina e vai colocar debaixo da mesa. Você não pega uma luz e vai colocar debaixo da cama, porque você não vai enxergar nada, você não vai ver nada. Então você vai pegar aquela candeia, ele diz, e vai colocar no lugar dela certinho, para que ela possa clarear todo o ambiente. E tudo aquilo que você precisa, né, vai ficar bem esclarecido, você vai encontrar. Assim também, Jesus, a luz do mundo, Ele quer estar no seu coração, para que Ele possa enxergar tudo o que precisa ser limpado, purificado. Só que nessa parábola, um detalhe, nessa parábola, quando Ele falou assim, sobre essa candeia, ela tem que brilhar, Ele estava também se referindo que o Evangelho, a boa notícia de Deus, não iria ficar somente lá no cantinho da Palestina, e que ela iria se espalhar por todo o mundo. Aí eu estava estudando e pensei, caramba, chegou na minha casa, chegou na sua casa, chegou na nossa casa. Já pensou se eles se fechassem, irmãos? Os discípulos. E Jesus falou, agora vocês vão e usem parábolas, preguem a parábola, preguem a palavra de Deus, anuncie a todo mundo. E é isso que Deus quer para cada um aqui esta noite. E aí o Evangelho então se expandiu por todos os lugares. Então ela vem, irmãos, para compreender aquilo que Deus deseja para você, para mim, para a nossa vida, para um adolescente que está aqui, que entende isso, um jovem. Então o propósito desta noite é que você guarde no seu coração que Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele quer lhe dar a vida eterna. Amém ou não? Amém. Agora eu pergunto, e você? Já tem essa certeza no seu coração? Essa certeza absoluta? No dia de amanhã, como disse o irmão Paulinho, eu ia falar pastor, eu espero que ele não fique ofendido, né? Senão Israel pega você depois. Falou muito bem pela manhã, né?
Mas Ele deseja, irmãos, conceder esta graça a todos nós que estamos aqui. Agora, quantos aqui têm essa certeza absoluta? Absoluta. Não pode ter dúvida. Se duvidar, afunda. A dúvida é semelhante à onda do mar. É linda, maravilhosa, mas depois que sai, lá na frente ela quebra. Se você não tem essa certeza hoje, você pode tê-la. Hoje você pode tê-la, porque a palavra de Deus garante isso, não é o pastor Roberto. Agora, coloca para mim aí João capítulo 1, versículo 10, e você vai ver que mesmo Jesus pregando, Jesus falando, ele falava, e eram poucos aqueles que aceitavam. Querem ler, por favor? Aquele que é a palavra estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. O mundo que, irmãos? E viram ele. Estavam com ele. Andavam com ele, viram os milagres que ele fez, viram os milagres, irmãos. Voltando um pouquinho, ontem à noite o Henrique pregou aqui, sobre Moisés, muito bem. Ele estava falando de Moisés, desde pequenininho, até sumir lá para o deserto, depois voltar, depois livrar o povo, depois chegar lá no Mar Vermelho. Aquele povo que Deus amou. O povo que viu todas as pragas, que viu o milagre de Deus, eles viram. Quando ele estava na beira do mar, e Faraó falou, agora nós vamos matá-los. O que aconteceu com o povo? O povo começou a duvidar do poder de Deus, duvidar que Deus, ou seja, na caminhada mesmo, eles já queriam voltar para o Egito, duvidando de Deus, e Deus amando aquelas pessoas. Deus falou, bata na água, Moisés, e o mar vai abrir, o povo vai passar. Lá na frente, depois, eles duvidavam de Deus. Agora, e eu e você que estamos aqui, que não vemos nada, não vimos o Mar Vermelho, não vimos o Rio Jordão, não vimos Jericó cair, não vimos nada, e cremos? Você crê? Você realmente crê de verdade? Ou o diabo também crê e estremece? Tiago 2,19. Às vezes eu paro para refletir. Você crê mesmo de coração? O que você tem feito por ele? Se você crê nele, o que temos feito por ele? Eu vou na igreja domingo de manhã, ou vou na igreja domingo à noite, mas não vou na quarta-feira. Quarta-feira retrasada, não, tinha pouquinha gente. Mas que mensagem que eu ouvi aqui de um irmão, ele vai pregar aqui domingo, não vou falar quem é não, surpresa. Que mensagem que eu ouvi aqui, meus irmãos. Quarta-feira, onde você está? Onde nós estamos? Que mensagem que eu ouvi aqui desse púlpito, gente. Falei, isso aqui era para toda a igreja ouvir. Até falei com o pastor Reinaldo, falei, vou convidá-lo para pregar. E domingo ele vai estar aqui, pregando. Só que eu queria que vocês convidassem mais pessoas para ouvir. Mais pessoas para ouvir. Deus usa você, Deus usa você, Deus usa você, Deus usa mim, Deus usa Israel, Deus usa o Reinaldo que está lá em Campo Grande, que Deus o abençoe também, agora está na igreja lá. Que Deus abençoe os que estão na live nos ouvindo.
Irmãos, eu e você, nós não vimos nada. Aliás, eu já vi certas coisas que aconteceram mesmo, milagres. Você pensa que um pastor às vezes não tem vontade de chutar o balde? Hã? Por quê? Porque Satanás, ele não deixou Jesus sossegado e não vai deixar você sossegado e não vai deixar você fazer nada para o reino de Deus. Vai ser um mornidão aí, ó. Mas nessa parábola você pode mudar. Você pode mudar. Estava falando do pastor, de novo, Paulinho hoje. Ele falou muita coisa aqui. Muita coisa interessante. Quem sabe eu falei no futuro aí. Ele falou muita coisa importantíssima aqui. Aí eu falei, se eu estivesse lá eu ia dizer: e você, o que está fazendo lá fora? O que está fazendo por Jesus? Quantos minutos na semana você tem dedicado a Jesus? A visitar uma pessoa. Falei para o Pedrinho hoje, do Fernando da Claumária. Visitar uma pessoa que porventura precisa, às vezes deprimida, doente, sentadinha aqui. Não leva nem um abraço às vezes. Mas eu sei, eu tenho certeza de estar no reino de Deus. Será? Será? Claro, eu agradeço a Deus por vê-los todos aqui, nós estamos aqui, todos nós estamos aqui. Graças a Deus, isso já é um passo. Mas nós precisamos fazer aquilo que Jesus quer que nós façamos. Pedrinho hoje na minha classe, na lição estudada, o que Jesus quer que a igreja faça, Pedro? Que ele escreveu lá, né? Respondeu, que a igreja anuncie o evangelho a toda criatura, e discipula, e batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Falei, você está pronto para fazer isso, Pedrinho? Ele olhou assim, todo bonitinho, simpático, aquela sobrancelha cortadinha assim. Acho que eu vou cortar a minha também. Achei bacana. Então, tomara Deus, que eu falei, pega um sábado. Ontem eu estou aqui, estou no meio dos jovens. Eu sento perto de alguém que eu não conheço, pergunto quem é. Eu achei bonito uma jovenzinha lá levar as fichinhas. Espero que vão fazer a visita, viu, pastor? Espero que vão mesmo, porque às vezes pega a fichinha e não vai. Mas eu tirei foto da fichinha porque eu vou. Amém, minha irmã? Amém, Larissa? Dá um tchau aí. Que você faça isso. Falei, Pedrinho, num curso, você pega uma amiga, se é uma menina, um menino, 10 minutinhos, você visita ela. Então, irmãos, vamos para frente aí. Vamos para frente, 7:05, ainda tem um tempinho aí, né? Com relação à entrada no céu, Jesus disse, tem que passar por mim, porque eu sou a porta. Eu sou o caminho que leva à presença do Senhor. Porque existe o caminho largo e o caminho estreito. O caminho largo é um caminho mais fácil de percorrer, porque nós percorremos da maneira que nós queremos, na hora que nós queremos, fazemos as coisas como nós queremos, como nós achamos, como eu acho que deve ser. Agora, o caminho estreito é mais complicado. Você tem que fazer conforme Jesus orienta, conforme a palavra te orienta, como o Senhor Deus, através do Espírito, guia a sua vida. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, por favor, coloca para mim aí.
E você vai pensando e abrindo o seu coração para Jesus. Essa é uma recomendação de Jesus para nós, olha. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. O caminho mais largo sempre é mais fácil. Não ler a Bíblia, não ter que orar, não ter que visitar, não ter que salvar, não ter que pregar, não ter que fazer nada. É muito mais tranquilo. Agora tem que orar, tem que manter comunhão, tem que anunciar o Evangelho, tem que convidar as pessoas, orar com as pessoas carentes, trabalhar em função da própria igreja, levantar a igreja, se envolver na obra de Deus, é um caminho mais difícil. E são muitos os que entram por ela. Vamos lá, 13 e 14. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a entram. Você quer andar pela porta estreita ou pelo caminho estreito ou pelo caminho largo? Quem vai pelo caminho largo aí? Levante a mão. Jesus, irmão, baixa a mão aí. O que é isso? Chimbinha, você levantou a mão? Foi uma visão que eu tive, não teve ninguém não. Agora pelo caminho estreito. Então toma a tua cruz, vem e segue-me. Quer dizer, siga Jesus. Você fala, mas difícil, pastor. Não é, gente. Não é. Porque Ele vai estar contigo. Não é. Porque Ele fala, toma a tua cruz, vem e segue-me. Não é. Porque Ele diz, eu nunca te deixarei. Não é. Porque Ele diz, nunca te abandonarei. Não é. Eu colocarei meus anjos à tua direita, à tua esquerda. Não é, porque Ele diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua esquerda, mas você não será atingido. Irmãos, quem quer ir pelo caminho estreito? Só eu? De verdade? Amém? Hoje à noite, eu vou dar uma oportunidade para você vir aqui, junto comigo, pastor Israel, para você aqui, na frente. Essa é a tua família, é a tua família, tem que ficar com vergonha de nada. Fala, hoje eu quero tomar a minha cruz, hoje eu quero andar pelo caminho estreito, porque eu quero passar pela porta de Jesus e entrar no reino de Deus. Amém ou não? Presta bem atenção. Mas muitos preferem o caminho largo. Ouve. Fazem até maravilhas, fazem até prodígios, até pregam. Mas lá fora prefere o caminho largo. E você confunde com as pessoas. Às vezes você avalia ele pela Bíblia que ele carrega, pela roupa que ele veste, ou porque deixa de usar brinco, ou deixou de usar, ou usa demais, ou usa de menos, ou porque tem uma tatuagem aqui, tem um elemento que quer fazer uma tatuagemzinha assim. O que você acha? Isaías 61. Eu fui ler Isaías 61, cara. Então, irmãos, muitos estão na igreja. Ainda mais nos dias de hoje, diz que o nosso Brasil aí, quase 60% já é evangélico, vão para a igreja, estão assim as igrejas. Mas são poucos os que vão entrar, a palavra está ali, pouco. Então lute você, esforce você, batalhe você. Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim, todos aqueles que diz, aliás, coloca aí o Mateus,
Quem está lá mesmo? Gabriel. Mateus capítulo 7, 21 a 23, por favor. Para gravar bem, eu quero que você leia junto comigo. Vamos lá? São religiosos ou não? Já pensou ele falar isso para você? Mas eu ia, Senhor, todo domingo à noite. Eu procurei fazer o melhor. Faça, não te conheço, sai fora. Senhor, eu tomava a ceia contigo. Eu ia lá na frente, tomava a ceia. Mas em pecado. Tem que tomar ceia com o coração limpo, lavado, purificado. Quer ver? Coloca o versículo de número aí, 26. Os pais da igreja, mas os que ouvem estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Coloca o 24, 25 e 26, por favor, vamos ver se é. Acho que eu marquei aqui, marquei errado. Mas eles dizem assim, mas em teu nome, Senhor, além de nós expulsamos demônio, em teu nome fizemos maravilha, em teu nome nós pregamos, nós comíamos e bebíamos junto com o Senhor, os pais da igreja diziam. Talvez, alguns intérpretes, seria talvez o momento da ceia, na tua presença. Porque quantos, quando nós vamos dar a ceia aqui na frente, vem e toma a ceia. De qualquer jeito, não presta atenção e continua no pecado. Ele vai dizer, mas eu comi e bebi na tua presença. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Tem que estar com o coração lavado, purificado, perdoado. Se está no pecado, tem que deixar o pecado, porque senão não vai funcionar, só vai piorando as coisas. E ao invés de receber a ajuda de Deus, você vai ser desprezado pelo Senhor. Então, irmãos, eu já vou para o encerramento aqui. Você não pode ficar ausente do reino. Coloca aí Lucas 13, 23, Lucas 13, 24. Vamos ler juntos? Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Será que é você? Você, eu? Que disse no começo do culto, eu tenho essa absoluta certeza, vão tentar e não vão conseguir? A salvação é pela graça, é verdade, pela graça sois salvos mediante a fé. É um presente de Deus. Mas ele fala, as suas obras também são importantes. Não para salvar, mas para demonstrar gratidão por aquilo que Deus fez para você. Por isso nós fazemos. E quem faz não é o Roberto, não é o João, não é o Pedro, não é o Israel, não é o Paulinho. Quem faz é o Espírito Santo na nossa vida que nos leva a fazer. Então, onde eu vou, por exemplo, visitar, eu vou pregar, eu vou evangelizar, eu falo, eu não faço porque eu sou pastor, eu tenho orado por vocês, minha vida é conduzida pelo Espírito de Deus. Assim como foi a de Jesus, senão ele não aguentava aquela situação toda. Portanto, assim diz o texto, irmãos. Marcos capítulo 4, versículo 15 a 20. Marcos 4, 15 a 20. Algumas pessoas
são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, olha só, Satanás faz o quê? Vem e retira a palavra delas. Aqui nós vamos ver 4 tipos de pessoas. 3 pessoas que não receberam a palavra, e uma pessoa que deixou o seu coração aberto, receptível à palavra do Senhor. 16. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra, logo recebem com alegria, todavia, visto que não tem raiz em si mesma, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandonam. Vocês já viram acontecer isso ou não? Muito, muito. Outras, ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações da vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando infrutífera. Agora olha essa. Vamos ler juntos? Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão colheita de 30, 60 e até 100 por um. Elas frutificam, elas têm alegria, elas cooperam, o reino de Deus ganha com ela produz naturalmente, porque é o Espírito Santo de Deus que vai fazer isso com ela. Então, irmãos, essa semente lançada à beira do caminho, ele está usando essa parábola para nós podermos entender, né? Ele está usando esse exemplo. O semeador saiu e semeou, umas caíram à beira do caminho. O que aconteceu? É aquela que ouve a palavra, ouviu a palavra, gostou da palavra, mas Satanás falou: não levanta a mão não aceita Jesus não ande pelo caminho estreito não, o caminho largo é muito mais gostoso. E ele te arrebata da igreja, ele te arrebata dos caminhos do Senhor. Satanás vem e rouba de você aquela semente que foi semeada, que é a respeito do reino de Deus. Segundo, ele diz, um solo rochoso, que é semelhante ao primeiro. Ele está falando de um coração instável, que não tem firmeza. Ele ouve a mensagem, fica feliz com a mensagem que ouve, fala: nossa, que coisa, né? Que igreja, que bom ouvir palestras como esta. Ficam ali, aceitam com alegria, mas não cria raízes. E aí leva aquela vida de mornidão, sob o muro. Fica em cima do muro, nem é do largo, nem do estreito. Aí a pessoa em cima do muro, ele pertence a quem? Satanás disse: esse que está em cima do muro pertence a mim, porque ele não sabe para que lado ele vai. Porque o caminho estreito, ele é apertado e difícil para andar por ele. Então, irmãos, quando vem alguns probleminhas, para que eu vou na igreja? Surge alguma insatisfação, não vou ficar aqui mais nessa igreja. Alguém pisa no pé dele, ou chuta a bengala dela, de repente, não vou mais na igreja, porque o pastor chutou minha bengala. Eu estou doido para dar um Então, irmãos, aí vem os problemas por causa do evangelho,
Tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que buscar, tem que testemunhar, tem que jejuar, tem que isso, tem que aquilo. E não cria raízes e não toma nunca uma decisão de se fixar. Pregando o Evangelho a um casal, vou, volto. Um casal para acompanhar eles, não tem. Então, eles decidem quando vem, quando não vem. Não tem ninguém para acompanhar eles. Mas nós estamos pensando se nós vamos permanecer firmes. Ou o que acontece, porque às vezes não dá, às vezes isso, às vezes Satanás vem, junto com os problemas da vida, e atrapalha o seu viver, e atrapalha com as suas indecisões. E aí, irmãos, o que acontece? A palavra não fica lá dentro do coração e não brota. Esses são os solos rochosos. E eu vindo no meu carro, depois que deixei a Gedália para cuidar da irmã dela em Dourados, falei, quer saber de uma coisa? Ouvindo um hino chamado Obreiro, que o Paulo Sérgio que cantou comigo, saindo, semeando a boa semente, e semeando em solos rochosos, terras áridas, e tentando semear, e a semente não ela não dá fruto, ela não cresce. Aí vem lá do fundo do seu coração uma palavra que diz assim: larga a mão, não semeia mais não. E eu pensei comigo, acho que eu vou fazer isso mesmo. Vai, velho, você vai evangelizar um, você evangeliza o outro, volta lá, vem aqui, vai lá, volta lá. Não vale a pena. Aí eu falei, capeta miserável, Satanás, eu vou continuar, porque o hino diz assim: quem vai fazer germinar aquela semente é o Senhor Deus Todo-Poderoso, não é você. Semeia, Roberto, semeia, irmã, semeia. Vocês viram o exemplo lá na Eulina? Ela convidando as pessoas. Fui lá no aniversário dela, quantas pessoas que vieram para a igreja, ela convidando, simplesmente convidando. Onde vai, aproveita. Às vezes você não pode falar, mas você pode convidar. Em casa você pode orar por aquela pessoa. Falou, vou te esperar lá na igreja, está ali na frente, fica ali aguardando. Mas o diabo falou assim, não vale a pena, não convida não, porque ela não vai. Então, irmãos, sobre esses 3 tipos de pessoas, aquele que caiu no meio do caminho, aquele que caiu entre os espinhos, aquele que caiu nessa terra no meio das pedras, e vem os problemas e afasta você de Deus. Às vezes estamos na igreja, estamos cantando, choramos, levantamos as mãos, damos palmas para Jesus, saudamos Jesus com palma, não é verdade? Agora é palma que Ele quer? É bom também, mas Ele quer a sua vida. Ele quer você indo, Ele quer você semeando, Ele quer ver você acreditando. Então, irmãos, para encerrar, olha o que em Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9 diz. Mateus 15: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Ele está falando de quem, irmãos? Daqueles que falam, em teu nome nós fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo, em teu nome nós cantamos, em teu nome nós louvamos, em teu nome nós tocamos, em teu nome nós profetizamos, fizemos. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço.
Agora, a outra semente caiu aonde? Que diz o texto, lá em Lucas 8:15. Por favor, queiram ler. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Seu coração está aberto para Jesus ou não? Você quer caminhar pelo caminho largo ou pelo caminho estreito? E aquele que recebe esse fruto é a sua vida. É a sua vida que vai brilhar, é a sua vida que vai crescer. É você que vai despertar. É o prazer, um prazer espiritual que só você e Deus vai saber, vai conhecer. Então, irmãos, o que significa isso? É passar a obedecer a palavra, é passar a cumprir a palavra de Deus, é passar a ter comunhão com Deus, é passar a ter a alegria de estar com Deus, é passar a ter aquele momento gostoso de estarmos na casa de Deus, onde quer que nós estejamos. Esse coração recebe essa semente e ele vai produzir frutos dignos que honra o Senhor nosso Deus. Amém, meus irmãos? Eu vou cantar um hino nesse instante e depois eu vou dar a oportunidade para você escolher o caminho largo ou o caminho estreito. Que caminho você quer andar? Quando você fala assim, é o caminho estreito que eu quero andar, você está dizendo assim, eu quero andar com Jesus, viver com Jesus, morrer com Jesus e quero ter hoje a certeza da vida eterna. Eu quero sair daqui com essa confiança no meu coração. Falando, não preciso nem do pastor me visitar em casa, porque Jesus vai estar visitando a minha casa dia e noite. Amém ou não? Então, esse hino que eu vou cantar aqui, ele tem um tema que chama A Chance. Hoje ainda, Deus está dando uma chance para você. E amanhã? E amanhã, você sabe que está vivo? Paulinho falou hoje, né? E amanhã, né, Paulinho? Viva hoje, aceita hoje, receba hoje, escolha hoje, faça isso hoje. É muito bom ter as coisas, é maravilhoso ter, e isso Deus não proíbe ter. Deus não proíbe ter. E o cristão, quanto mais tem, ele pode abençoar muito mais vidas. O perigo é colocar o coração nessas coisas. Esse é o grande perigo, é fazer das coisas um Deus. Então, lembre de uma coisa: se hoje você escolher o caminho estreito e você tiver lutas, lembra que Jesus está com você. Não desista. Se hoje você resolver andar no caminho estreito, vier uma enfermidade, não desista, porque Deus está com você. Nada vai acontecer se não for pela vontade de Deus. Se você escolher andar pelo caminho estreito e lhe faltar o dinheiro ou a roupa, lembra que Ele vai prover lá na frente para você. Está lá em Mateus capítulo 6, Ele não vai deixar nada, porque Ele diz, aquele que buscar o caminho estreito, está colocando o reino de Deus em primeiríssimo lugar, e não vai faltar comida, não vai faltar a roupa, não vai faltar o dinheiro, não vai faltar nada, mas se colocar de verdade. Então, não deixe passar esse momento, irmãos, e se entregue, fique ao lado de Cristo, busque a Deus, meu irmão, abra o seu coração, e peça para Ele, Senhor, eu preciso de Ti, para poder vencer, e você vai alcançar. Solta a música aí e apaga a luz aí para nós, por favor. A luz do templo aí. Eita glória!
Grande amigo Luiz Cláudio. Como é bom ser cristão quando tudo está bem pro seu lado. Os amigos sorrindo lhe abraçam e estão com você. Não é mal se a fama faz parte do seu dia a dia. E dinheiro se tem pra fazer o que bem te entender. É tão fácil cantar, é tão fácil falar, sem parar pra pensar no amanhã, sem talvez meditar no amor de Jesus por você. Mas se tudo se vai para sempre, inclusive os amigos, e doenças lhe afligem e a fama já não mais existe, é mais fácil agora afastar-se de Deus no momento de tanta aflição. Pois ao invés de orar e confiar em Jesus, você crê no seu próprio poder. Fique junto de Deus e não deixe passar essa chance de sofrer o que preciso for, mas ao lado de Cristo. Busque a Deus, meu irmão, abra o seu coração, peça então o poder para vencer. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Fique junto de Deus e não deixe passar essa chance de sofrer o que preciso for, mas ao lado de Cristo. Busque a Deus, meu irmão, abra o seu coração, peça então o poder para vencer. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. A Deus toda a honra, toda a glória.